Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, o blog Santo Nome, Ciência da Religião do Bem Viver. Estamos aqui para mais uma podcast ou videocast e hoje vamos falar sobre um tema que eu venho lendo, pesquisando há um tempinho, que é a teologia Big Bang. E vou explicar o que vem a ser essa teologia Big Bang. Há um tempo surgiu dentro das igrejas católicas, há muitos anos, a teologia da libertação. E essa teologia da libertação fez muitos estragos. E dentro das igrejas evangélicas também ocorreu essa teologia da prosperidade, e ainda hoje faz muito estrago. Mas há também uma teologia que Chardin já falava sobre essa teologia da evolução, mas o que eu vou falar aqui é essa teologia Big Bang, e mostrar a vocês que isso está ocorrendo em certos movimentos espiritualistas, por assim dizer, e o verdadeiro foco é perdido, e vamos tentar falar um pouco sobre esses pontos aí. Então, essa teologia, vejam bem, teologia Big Bang, parte do princípio que você está desorganizado e vai se organizando numa evolução crescente. Essa é a teologia Big Bang. Você, nessa teologia Big Bang, que tem enunciados de Darwin também, você tem aí os corpos materiais, você vai classificá-los como superiores e inferiores. Mas quando você aplica a teologia a essas características aí, você também vai aplicar uma evolução espiritual ou não a certos indivíduos, certas, por assim, etnias, não raças, mas etnias. Então você vai fazer essa distinção, por assim dizer. Então essa teologia Big Bang, ela vai se transformando, se infiltrando e se impregnando e sendo propagada de uma maneira bem sutil e quase que imperceptível. E o que acarreta nisso aí? Você veja que Srila Prabhupada, a fundadora Acharya da ISKCON na BBT, dava o exemplo da gaiola e o pássaro. Se você pode cuidar, limpar muito bem uma gaiola, mas você vai ter que cuidar do pássaro. Se você não cuidar do pássaro, ele pode vir a morrer. Vai morrer, certeza. Então, imagine aí, você tem a gaiola, que é seu corpo, e dentro do seu corpo tem uma outra coisa que chama-se a consciência, o eu interior. Então, nessa teologia Big Bang, você tenta atribuir ao eu exterior valores espirituais. E há uma tendência de justificar certas condutas materialistas por essa via. Compreende a questão? Então é um ponto aí para você refletir aí na sua casa. E essa teologia do Big Bang, ou teologia da evolução, já foi discutida por Chardin, no passado. Ele gostava dessa visão aí de mundo, mas também tem uma teologia Big Bang que é semelhante, está aí firme e forte, se impregnando dos assim chamados movimentos espiritualistas por aí pelo mundo. E você tem, na verdade, uma concepção espiritual de coisas exteriores. Você vê o show, se encanta com o show externo, esquece e perde a essência, porque para você, quando você está muito, a capacidade do ser humano de fazer abstrações, ela vai diminuindo, conforme muitas informações desconexas que tem em sua mente, sua cabeça, seu cérebro, por assim dizer. Quando ele começa a organizar as estruturas do pensamento,
né, começa a ter mais atenção, e um dos elementos centrais aí que você pode prestar atenção nisso, quando a pessoa tem uma má alimentação, né, quando a pessoa tem comportamentos, né, que não condizem para uma boa saúde, né, hábitos assim que são desfavoráveis, por assim dizer. Você tem aí o consumo de drogas e álcools. Isso aí faz baixar o nível de concentração, essas atividades, e o seu nível de inteligência. Compreende a questão? Você vai diminuindo isso aí, essas questões. Vejam vocês que é uma coisa que pode ser facilmente verificada em qualquer local, né? A pessoa, quando começa a se concentrar mais, é porque ela vai se afastando de certos hábitos que tinha antes. E mudar um hábito, né? Um hábito, para ser mudado, é complicado, né? Nós temos o hábito de falar de um jeito, né? De andar de um jeito, de pensar de tal jeito, né? Para mudar isso é complicado, né? Mas às vezes esses hábitos nos prejudicam, não é verdade? Então, só que tem tipos de pessoas que elas estão interessadas em quê? 3 coisas: lucro, adoração e distinção. Isso aí é falado por Srila Prabhupada nos seus livros Bhagavad Gita, como ele é, e do Srimad Bhagavatam. Então, lucro, adoração e distinção. E quando a pessoa se depara com essa teologia Big Bang, ela se deslumbra com as numerosas possibilidades de falar sobre o tema e encantar as pessoas. Aí você vai justificar certas condutas materialistas e vai dizer que não, você vai evoluir, não esquente a cabeça, você vai evoluir. Vai vender uma assim chamada avanço ou salvação barata. Isso aí atrai as pessoas, o pobre fundo de conhecimento. Mas as pessoas que são, Krishna falou no Bhagavad Gita, Chaturvarna Mashtrista. Existem 4 classes de pessoas na sociedade. E tem a pessoa de primeira classe, que são as pessoas verazes, né? Elas não se impressionam com isso. As pessoas que estão introspectivas, né, atentas, elas não se apegam ao show tão somente, né? Elas buscam a essência de cada atividade. Para essas pessoas aí fica mais complicado. Então, quanto vale o show business? Então, muitas seitas religiosas, espiritualistas, sei lá, viraram um grande show business. E você veja que tem muitos livros em cima disso, feitos, né, de maneira aí meio duvidosa. Aí você vai justificando certas condutas materiais e dando explicação espiritualista para tudo, né? E aí vai fazendo uma miscelânea muito grande, uma salada muito grande, que no qual às vezes a pessoa até se perde por causa disso, né? Então, essa teologia Big Bang está fazendo um estrago muito grande na sociedade, né? E desviando o foco das pessoas, né? Aí a pessoa perde o quê? A simplicidade. A simplicidade no falar. Não ter duplicidade, né? No falar, no pensar, no caminhar, né? Às vezes a pessoa tem essa duplicidade, né? Ela fala de um jeito, mas interiormente está pensando outra coisa, está querendo fazer outra coisa. Ela dá um bom dia, mas queria falar, na verdade queria estar falando outra coisa, né? Nós temos que ir mudando nossas condutas interiores para que o exterior fique uma coisa natural, né? Uma coisa natural que esteja em harmonia, por assim dizer. Aí é bem diferente, viu, gente? Uma pessoa que está em harmonia com o seu interior, né? Exteriormente a gente vê que é muito diferente, né? Uma pessoa que chega neste nível, ela não precisa do show, ela não precisa se valer do show para encantar os outros, e naturalmente ela consegue fazer isso. Então existe essa teologia Big Bang, do qual você atribui valores, né, materialistas, e dá uma roupagem espiritual. Você vê certas etnias como superiores ou inferiores, né? Você vê a evolução espiritual de uma maneira com atributos materiais. Mas não está, esta coisa não está explícita.
né? É uma coisa que está ali embutida, que você vai se perceber depois de muita prática, muito tempo. É uma coisa que tem que ficar atento. Então, essa teologia Big Bang se assemelha, no meu modo de ver, a essa teologia da evolução, está fazendo esse estrago. Então, a lei da termodinâmica diz o quê? A segunda lei, que o que está organizado, a tendência é desorganizar-se. Não é verdade? Então, essa desorganização é uma coisa que é natural, que faz parte do entorno que nos cerca, né? Então, existe uma coisa que chama-se manter, ou manutenção. A coisa mais difícil de se fazer é a manutenção, é o caso de todos nós. Essa manutenção da essência, essa manutenção da simplicidade, essa manutenção da velocidade, essa manutenção de não ficar impressionado com o que o mundo tem a nos oferecer. Às vezes nós ficamos impressionados com o que o mundo tem a oferecer e com a expectativa de vida que temos, né? Então, certas filosofias, quando se infiltram dentro de certos movimentos espiritualistas, causam muito estrago, fazem as pessoas perderem o foco, perderem a essência e ficarem apegados ao temporário, esquecerem de se apegar à coisa que é eterna, que é a essência de todos nós. Então, existe essa coisa que está acontecendo, essa teologia Big Bang. Você explode sua vida e ela vai se organizando e vai numa evolução contínua, num contínuo permanente, né? O máximo que pode acontecer é uma pequena pausa, né? E você continua, vai continuando, né? Essa é uma questão perigosa e muitos desviam seu foco e fazem coisas aí absurdas, né? Você veja que existiu o marxismo aí, existe, né? Faz estrago até hoje. Em todo lugar do mundo que teve o regime marxistas aí, socialistas, você veja o discurso era bonito, mas na prática o que resultou? É essa a questão. Uma coisa é bonita, mas na prática o que resulta, né? O praticante, né? Você vê a causa, tem um aforismo védico da lógica, Nyaya, né? Que chama-se Palena Parityate. Você vê no resultado, você sabe como que foi a origem. Pelo resultado você sabe a origem da coisa. Compreende a questão? Então, não adianta querer enfeitar a gaiola, né? Tem que cuidar do pássaro interior de cada um de nós. Senão, nós vamos ser mais uma vítima dessa teologia Big Bang, né? E tantas outras porcarias que estão por aí, tirando as pessoas do verdadeiro foco, e as pessoas ficam impressionadas com esse encantamento do mundo e tentam justificar os seus atos, né, encaixando nessas teologias aí e achando que vão evoluir de qualquer maneira. É um erro muito grande que está acontecendo e você pode estar comprando gato por lebre. Você já viu aquelas propagandas bonitas, né? Mas quando vai ver o produto, você vai, propaganda enganosa. Mas isso acontece em todas as esferas. Há uma degradação na sociedade como um todo, nós percebemos isso, né? Os valores, os padrões estão num declínio constante, né? E nós, como humanos que somos, às vezes somos influenciados porque está no nosso entorno. E as pessoas que conseguem não se degradar com todo esse entorno que está aí, que são muito realmente elevadas. Então, fica aí a nossa observação, essa teologia do Big Bang. E duvide de tudo, pois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau!